Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Olha eu aqui de novo, hein? Agora para a oração de meio do dia, o grande clamor do meio do dia. Eu sei que para algumas pessoas é o clamor da tarde, é o clamor da noite, é o clamor da madrugada, é o clamor da manhã. Não importa a hora em que esse conteúdo está chegando para você. Eu tenho plena certeza e convicção de que a bênção do Senhor vai te alcançar, tá bom? Deus abençoe. Deixa aquele joinha que é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas, tá bom? Assim você me ajuda a evangelizar, tá bom, meu irmão, minha irmã? Que bom que você veio, hein? Eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer aqui na sua vida. Você não chegou aqui em vão. Deus tem algo de especial para fazer na sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado. Continue presente conosco aqui e eu tenho plena certeza de que a bênção do Senhor irá te alcançar, tá bom? Olha, a minha Bíblia, ela está aqui aberta no livro de Juízes, isto mesmo, Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 16, tá bom? Juízes 14, 16. E hoje eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou ler Juízes capítulo 6, versículo 14 ao 16. Do 14 ao 16, estes versículos que vamos ler. Então o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Agora, na versão aqui, Almeida corrigida aqui, olha só. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Queridos, passagem bíblica bem importante e interessante aqui, que podemos aprender aqui nestes versículos que ora acabamos de ler. Primeira lição que nós aprendemos é que Deus usa pessoas comuns para grandes propósitos. Amém? Esta é a primeira lição. Deus usa pessoas comuns para cumprir grandes propósitos. Por quê? A Bíblia diz que Gideão se via como alguém fraco, insignificante, pertencente à menor família da tribo de Manassés. Uma tribo até pouco destacada, a tribo de Manassés. Ainda assim, Deus o escolheu para uma grande missão. Tem hora que eu fico me perguntando também. Eu falei, Senhor, tanta gente boa aí, tanta gente mais inteligente do que eu, e o Senhor me escolheu para liderar o teu povo, para pastorear, para ensinar
os irmãos. Então, assim, eu me sinto, tem hora assim, que insignificante, olhando assim, meu Deus, a minha família também era menor, nem era destacada, né? Mas ainda assim, o Senhor me escolheu para uma grande missão. Só Deus é capaz de fazer isso, né? É por isso que a Bíblia diz que ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Amém? Deus ele trabalha desta forma. Agora, a lição que aprendemos aqui é que não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Deus é. É por isso. Deus usa o improvável para cumprir o impossível. Deus usa o improvável para cumprir o impossível. Então não é sobre quem somos, é sobre quem Deus é. Outra questão que aprendemos aqui: a força que temos já é suficiente nas mãos de Deus. A força que temos já é suficiente nas mãos do nosso Deus. Deus disse: com a força que você tem, vá. Deus está falando, vá nesta tua força. Isto mostra que Gideão já possuía o necessário para começar. Agora, mesmo que ele não enxergasse isso, aqui o Senhor estava dizendo que ele já tinha a força necessária. Outras palavras, aprendemos que Deus não espera perfeição ou capacidade total, mas ele espera obediência, ele espera disposição. Então ele capacita à medida que seguimos. Então, a força que nós temos já é suficiente nas mãos do nosso Deus. Por isso, vá nesta tua força, Gideão. Outra questão que aprendemos é que a presença de Deus, ela é o diferencial. Porque Gideão se sente insignificante, mas era a presença de Deus na vida dele que era o diferencial. Amém? Então, o fato de eu estar aqui, de eu pastorear uma igreja, de liderar alguns irmãos, é por causa da presença de Deus que faz a diferença na minha vida. Então, quando Gideão expressa aqui as suas limitações, Deus ele responde com: eu estarei com você. Essa é a chave da vitória. A chave da vitória não é a autoconfiança, mas a presença do Senhor. Então, quando Deus está conosco, o impossível se torna possível. Outra lição que aprendemos aqui nesta passagem é que a nossa identidade não pode ser definida pelas circunstâncias. Isso aqui é forte, né? A minha identidade não pode ser definida pelas circunstâncias. Dá para você escrever isso? Minha identidade não pode ser definida pelas circunstâncias. Minha identidade não pode ser definida pelas circunstâncias. Amém? Porque Gideão, ele se via por suas fraquezas e pelo contexto de opressão que ele estava vivendo. Mas Deus via nele o quê? Um valente guerreiro. Era o que Deus via nele. No versículo 12 você vai observar isso. Amém? Varão valoroso. Deus via que ele era um homem de valor. Então Deus o chamou conforme o propósito, não conforme a aparência, não conforme a opinião do próprio Gideão. Então, o que nós devemos aprender aqui é nos ver como Deus nos vê. Você pode até orar e falar: Senhor, me ensina a ver como o Senhor me vê.
com potencial, valor e propósito. Outra questão que aprendemos é que a missão de Deus, ela vem com a capacitação do nosso Deus, porque Deus não apenas envia, ele também acompanha e garante os resultados. Ele prometeu: você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então, o que Deus promete, ele cumpre. Então, quando Deus nos dá uma missão, ele mesmo garante, sabe o quê? Os recursos necessários, a direção e também a vitória. Pense nisso, meu irmão. Amém? Então, que lição que nós aprendemos de Juízes, capítulo de número 6, do verso 14 ao verso 16? Primeira lição que aprendemos é: Deus usa pessoas comuns para grandes propósitos. Ele vai usar alguém que se via fraco, mas não é sobre quem somos, é sobre quem Deus é. Então ele vai usar o improvável para cumprir o impossível. Segunda lição que aprendemos: a força que temos já é suficiente nas mãos de Deus. Deus não espera a perfeição ou capacidade total, mas obediência e disposição. Então ele capacita à medida que eu e você seguimos. 3. A presença dele é o diferencial. Quando Deus está conosco, o impossível se torna possível. 4. Nossa identidade não pode ser definida pela circunstância, ok? Devemos aprender a nos ver como Deus nos vê, com potencial, valor e propósito. E por último, a missão de Deus vem com a capacitação dele. Ou seja, quando Deus nos dá uma missão, ele mesmo garante os recursos, direção e a vitória. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Quero orar com você, por você e por todos de sua família nesse dia maravilhoso. E eu quero, neste momento, também pedir para que você ore pela nossa cidade de Colatina. Hoje é o aniversário da nossa cidade, gente. E isso mesmo, 104 anos aqui. Eu me sinto um colatinense. Eu moro aqui já, contando pela segunda vez, eu moro aqui já há mais de 13 anos que eu moro na cidade de Colatina, contando com as 2 vezes que eu morei aqui. Amém? Quando eu cheguei aqui, me apaixonei pela cidade. Quando eu mudei para cá, ainda ela era bem mais tranquila do que hoje, né? Mas é uma cidade de gente boa, gente tranquila, né? E é bom morar aqui. Pessoas bastante conhecidas. Eu sou bem conhecido aqui, inclusive na cidade, né? Eu sou bem conhecido aqui. Há um respeito muito grande, né? Pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério aqui na cidade. E isso tudo eu debuto a Deus na minha vida. Foi Deus que trabalhou na minha vida em todos esses anos nessa cidade. E isso é maravilhoso. Eu saio na rua, dificilmente alguém não me conheça ali, de eu chegar e a pessoa me conhecer e vir falar comigo. Dificilmente. Eu entro em algumas repartições, em alguns lugares, sempre tem gente que me conhece. Tem gente que fica me olhando assim, olhando de longe assim, daqui a pouco vem e pergunta: você é o pastor Vanderlei, né? E eu falo: sou eu e tal. E a pessoa começa a conversar. Daqui a pouco ela começa a se lembrar de alguma coisa de anos atrás. E eu não consigo me lembrar. E ela vai falando, sabe? E é bacana, começa a contar de filhos, de netos. É bacana isso, sabe? É muito legal. Eu amo morar aqui nessa cidade. Confesso que eu me sinto um colatinense. E olha que eu sou um guarapariense, né? Os colatinenses no tempo do verão desce todo mundo para a praia, né? Aí muitos vão para Guarapari também, não é? E
Já eu que sou de Guarapari, não sou muito chegado à praia, né? Sou não, não sou muito chegado à praia. Mas muitos colatinenses aqui vão para lá, né? Tem os irmãos lá que, né, vão para as praias lá de Guarapari. É, gente, eu já vi algumas pessoas, eu andando na cidade no tempo do verão lá, andando, encontrando pessoas lá. E só Jesus, né? Mas Deus abençoe. Eu amo essa cidade e ore pela nossa cidade para que nós tenhamos paz nessa cidade. E há um versículo na Bíblia, gente, eu já vou orar com vocês agora. Há um versículo na Bíblia que diz, se não me falha a memória, deixa eu abrir aqui. Jeremias, o capítulo é o 29. Olha só, Jeremias capítulo 29, acho que é o verso 7. Deixa eu ver se eu não estou muito gagá, hein, gente? Vamos lá, se eu não estou gagá. Olha só, não estou gagá não, hein? Ó, Jeremias 29, 7 fala assim, ó, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor. Agora grave isso aqui, ó, porque na sua paz vós tereis paz. Este versículo está falando o tempo em que Jeremias está profetizando para aquele povo que estava na Babilônia. E o Senhor que tinha feito esse povo ir para a Babilônia, mas o Senhor está dizendo através de Jeremias para que eles orem pela cidade, porque na paz da cidade eles também teriam paz. É por isso que nós temos que orar pela nossa cidade. Amém? Não apenas Colatina. Estou falando de Colatina hoje, porque é o aniversário de Colatina, 104 anos. Mas ore pela sua cidade, porque na paz da cidade você também vai ter paz. Aí vamos lá. Por que, que eu oro pelos governantes? Por que, que eu oro pelos governantes? Ainda que o governante que esteja governando não seja o governante que eu gostaria que estivesse governando, mas eu tenho que orar para ele governar de uma forma certa, correta. Porque se eu torcer contra ele para que ele quebre a cara, eu também vou quebrar a cara, sabe? É você tentar imaginar assim, ó, tem um piloto pilotando um avião. Aí é o governo que está aí. Aí você olha, ele está pilotando o avião. Aí você vai torcer contra aquele piloto ali, se você está no mesmo avião. Então, tem gente que torce para o mal, para as pessoas se darem mal. Só que tem muita coisa que se der mal lá, para aquela pessoa vai dar mal para a gente também. Então, nós precisamos, nesse contexto que eu estou falando, pedir pelos governantes. Eu peço para que Deus oriente, ilumine eles e que eles dêem ouvido à voz de Deus. Né? Nós precisamos orar no Brasil pelo legislativo, precisamos orar também pelo executivo e pelo judiciário. Esses três poderes do mundo, do nosso Brasil, ó, o judiciário, ok? O executivo e o legislativo. Porque se tiver mal, gente, nós vamos estar mal aqui também. Vai sobrar para a gente. Aliás, há uma certa preocupação, principalmente agora, no que aconteceu essa semana. E está tudo caminhando para o que aconteceu em alguns países da América e fora, que pastores sendo presos, líderes religiosos, padres sendo expulsos. Então nós estamos caminhando no Brasil. Essa semana foi dado um passo aí que esse passo é meio que uma informação para cada um de nós, pastores, padres, religiosos. E é uma coisa que
é muito grave, né? Está acontecendo. Mas vamos orar pelo nosso país, para que na paz do nosso país, eu e você também possamos ter paz. Amém? Esse canal, você pode observar que eu evito ficar falando, eu não falo de política aqui no meu canal, eu não falo, porque é um canal voltado para oração e tudo, mas eu defendo os valores cristãos, os valores bíblicos, a verdade. Eu defendo esses valores aqui. E isso não tem como eu não defender esses valores. Eu preciso defender esses valores. Amém? Mas vamos orar pelo nosso país, para que na paz do nosso país nós tenhamos paz também. Tá bom? Então aproveite, ore pelo Brasil, ore pela minha cidade que está completando 104 anos e até pelos aniversariantes desta semana, tá bom? Desse dia e dessa semana. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Permanece para sempre. Amado Deus, soberano eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti, Senhor, em clamor, em súplica, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus Criador do universo, ao Deus que faz maravilhas na vida do seu povo, dos seus filhos, das suas filhas, de uma maneira surreal, de uma maneira especial. Eu clamo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa nesse dia. Deus, nos colocamos com reverência, com fé, unidos aqui aos irmãos, às irmãs que estão conectados conosco pela internet. Tu és o Deus que falou com Gideão e cremos que ainda falas conosco hoje, de maneira viva e poderosa e pessoal. Tu conheces cada internauta que ora conosco agora, suas lutas, suas limitações, suas dores, seus pedidos. Assim como Gideão, muitos se sentem fracos, pequenos e incapazes, e inseguros. Mas hoje, com base na Tua palavra, declaramos, com a força que você tem, vá, porque Tu és quem envia, Tu és quem capacita, Tu és quem garante a vitória. Senhor, assim como disseste a Gideão, diz também a cada coração agora, eu estarei com você. Pai, que esta certeza inunde a alma dos que estão desanimados, que cada pessoa saiba que não está sozinha. O Senhor vai à frente, luta por nós e nos dá coragem para continuar. Oramos por todos os pedidos deixados aqui. Tem pedidos por cura? Sim, para aqueles que enfrentam doenças no corpo ou até na alma. Aqueles que estão internados nos hospitais desse país, assim como o meu sogro ali está, e tantas outras pessoas, aqueles que estão doentes em suas casas, como a irmã, meu Deus, Lúcia. Sim, meu Pai, entra com milagre,
Eu oro por libertação para quem se sente oprimido ou preso em situações difíceis. Sim, Senhor, oro por provisão para aqueles que lutam com dívidas, desemprego ou necessidades financeiras. Eu oro por famílias que precisam de reconciliação, amor e paz. Eu oro por força espiritual para seguir firmes, mesmo diante do medo e da dúvida, Senhor. Senhor, transforma a visão de cada internauta, que eles parem de se ver como fracos e comecem a se ver como o Senhor os vê, guerreiros valentes, instrumentos de mudança, vasos cheios do Espírito Santo. Da ousadia, Senhor, da direção, da fé, e que cada um saiba a força que já possui. Ó Deus, é suficiente quando estão com o Senhor. Deus, eu oro pelo judiciário, executivo, o legislativo. Eu oro por esses três poderes. Sim, meu Pai, que rege a nossa nação, para que na paz, nesses poderes, possamos ter paz também, Senhor. Meu Deus, nós estamos vivendo um cenário, ó Pai, que, se pararmos para analisarmos, preocupantes em nossa nação. Valores sendo invertidos, o que é certo, ó Deus, é ignorado, e o que é errado é apoiado, Senhor. Pai, tomai, ó Deus, o teu povo nas tuas mãos, e que o Senhor possa dirigir os teus filhos de uma maneira especial. Honra de uma forma especial, meu Pai. Trabalha de uma maneira especial na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos. Eu abençoo de uma maneira especial, meu Pai. E eu ministro sobre a vida de cada pessoa a bênção do alto céus. Eu repreendo toda ação do diabo e quero profetizar que haverá, meu Pai, mudança nesta família, nesta casa, neste lar. Abençoa, Senhor, sim, o nosso país, todas as autoridades constituídas de nossa nação, eu entrego nas tuas mãos. Eu abençoo a minha cidade de Colatina, aniversário desta cidade, Pai. Deus, Senhor, eu sei que haverá uma festividade nesta cidade. E é claro, Pai, uma festividade até que, ó Deus, não são coisas que atraem a sua presença. E nós sabemos que onde a tua presença não está, ó Pai, as coisas não terminam bem. Mas nós pedimos, protege a nossa cidade, que já está sendo visitada esta semana por tantas pessoas. Guarda a nossa cidade. Guarda, Senhor, todos que estão vindo para cá, todos que estão aqui, os que estão chegando aqui, e que o Senhor possa livrar a gente também nessas estradas, porque às vezes nós não temos nada a ver com o que está acontecendo e somos envolvidos. Pai, nos livra hoje, logo mais indo a João Neiva, livra-nos de todos os males. Pai, abençoa de uma forma especial. Usa-me na noite de hoje em João Neiva, usa os teus servos aqui também em nossa igreja. Faz maravilhas. Eu peço ao Senhor, Pai, Deus, dê direção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo de uma forma especial. Trabalha na vida do seu povo.
dê livramento e dê proteção. Eu oro, Senhor, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus, eu te louvo porque o teu plano é maior do que as nossas limitações e a tua presença é maior do que qualquer desafio. Oramos, confiantes no nome de Jesus. Confiantes no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Declare aí, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Vai, declare, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Já declarou? Ainda não? Epa! Declare, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso, Deus te abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de ficar por aqui. Eu volto com vocês à noite, aqui no canal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam tão esperada a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Tenha um excelente dia, tarde, na presença do Senhor. João Neiva, logo mais, hein? Às 7 da noite em João Neiva. E aqui nossa igreja em Colatina é às 18h30. Tá bom? Deus abençoe vocês.